Como foi criada a humanidade? A partir de quem? Como ela se desenvolveu? Quem foi filho de quem? Quem presenciou a vida de quem? Nós vamos estudar hoje a árvore genealógica, desde Adão até Noé, que são 10 gerações. Obviamente que a gente vai pegar a principal parte que vai seguindo de um para outro, como é o relato bíblico. Então vamos lá. Nós sabemos que Adão casou com Eva e eles tiveram 3 filhos, Caim, Abel e mais tarde tiveram Shet. O problema foi que Caim assassinou o seu irmão Abel. Então passaram-se 130 anos até que Adão e Eva tiveram o seu terceiro filho, chamado de Shet. Como é que esses filhos vão casar? Como é que eles vão se reprocriar? Então nós somos obrigados aqui a ouvir o que o Midrash traz pra gente. Com Abel nasceram 2 irmãs gêmeas, com Caim nasceu uma. Shet casou com a irmã de Abel. Caim casou com a sua própria irmã. Agora é interessante, nós aqui vamos trazer só as partes principais dessa árvore genealógica, como a Bíblia faz, mas algo curioso é que tem agora a história de Adão, a história de Shet, esse filho que nasceu com 130 anos depois, e depois a Bíblia vai contar a árvore genealógica de Caim com uma comparação espetacular que você nunca viu. Então vamos lá. Adão e Eva, 3 filhos, eles viveram, Adão viveu até o ano de 930. Shet, por outro lado, ele viveu 912 anos e ele teve um filho chamado Enosh. Shet foi uma pessoa justa, bondosa, que fazia o trabalho divino. E ele tentou passar isso para o seu filho Enosh. Enosh, o que a Bíblia conta para a gente de uma forma muito breve, é que começou na sua época a se falar do nome de Deus. Pode ser interpretado de uma forma positiva, ou seja, que as pessoas estavam orando, porém, o Maimônides e outros comentaristas dizem que aqui começou um tipo de idolatria, ou seja, Enosh, que o nome dele significa humanidade. A gente está falando agora da terceira geração, ou seja, ele era neto de Adão e Eva, e aqui já há algum tipo de idolatria. Então, Enosh, diz a Bíblia, teve um filho chamado Cainan. Mas veja bem, eu tenho que enfatizar, será que ele só teve um filho? Será que Shet só teve um filho chamado Enosh? A resposta é que provavelmente não. A Bíblia está querendo contar para a gente as principais gerações que, na verdade, vão influenciar a história da humanidade, a história do conhecimento divino. Por isso que a gente também está trazendo desde Adão até Noé, até Noé. Então, não é somente esses nomes que existiram. Provavelmente eles tiveram muito mais filhos e filhas, e não se esqueça, paralelamente existe Caim, com as suas descendências, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente conheceu agora Enosh. Depois de Enosh aparece o personagem chamado Cainan, que viveu 910 anos. Interessante que Cainan, ele foi considerado o primeiro rei que existiu no nosso planeta. As pessoas, está escrito num livro chamado O Livro dos Corretos dos Justos, que Cainan, ele se tornou um rei, ou seja, as pessoas eram subservientes a Cainan. Cainan teve o filho principal que se chamou Mahalalel. Mahalalel viveu 895 anos. Vale a pena você já se dar conta que cada uma dessas pessoas conheceu Adão e Eva, mesmo que a gente está avançando gerações após gerações, mas como Adão e Eva viveram 930 anos,
Todos esses conheceram Adão e Eva. Mahalalel, o que significa? O que ele fez? O nome dele vem da palavra Halel, que significa louvor. Era uma pessoa que louvava a Deus e tentava ensinar a todas as outras pessoas que já tinham nascido por outros casamentos que a gente já falou anteriormente, a fazer o mesmo. Mahalalel vai ter o principal filho dele, que se chamou Yered. Yered, que viveu 962 anos. Na verdade, foi, de acordo com o relato bíblico que nós conhecemos, a segunda pessoa que mais viveu. Agora, Yered, o nome dele significa uma caída, uma queda. Yered, na geração dele, e pode ser que por causa dele, houve uma queda espiritual muito grande. Não se esqueça que ele teve antepassados que já faziam idolatria e provavelmente ele escolheu esse mesmo caminho. Então a gente vê gerações de pessoas mais elevadas e de pessoas menos elevadas que levam a humanidade para um lado errado. Mas no final das contas, algo muito curioso é que Yered, ele tem um filho muito famoso chamado Hanor, Enoque, que esse é um personagem bíblico que se fala muito dele, se fala sobre um suposto livro de Enoque. Nós temos aqui no nosso canal falando sobre esse livro de Enoque, e Enoque, ele vai ter algo que não aparece até agora, porque até agora a gente falou de pessoas que viveram tanto, 962 anos, 895 anos e assim por diante, e a Torá conta que Enoque, aos 365 anos da sua vida, ele foi retirado desse mundo por Deus. Por que aconteceu isso? A ideia é que Enoque era uma pessoa muito boa, muito justa. Deus faz Enoque morrer muito cedo, exatamente para ele não cair nos pecados já da geração, porque veja bem, no final do livro de Gênesis, a gente vai ver que já existia uma população muito grande, a gente só está falando dessa parte principal, e essa população muito grande muitas vezes fazia coisas muito erradas. Hanor, o Enoque, teve o famoso filho Matusalém, Metushelah, que viveu 969 anos. A pessoa no relato bíblico que mais viveu até o dia de hoje. É impressionante. Mais uma vez a gente está tratando de uma pessoa muito boa, uma pessoa muito justa, e ele, Metushelah, ele tem um filho chamado Lemer. Não confundir com outro Lemer que a gente vai falar daqui a pouco, descendente de Caim. Lemer, ele vai ter um filho que vai mudar a humanidade, porque Lemer é o pai de Noé. A Bíblia conta pra gente que nessa geração as pessoas estavam cometendo pecados graves de roubo, de relações proibidas e de idolatria, e Noé é a pessoa justa, é a pessoa que traz uma calma ao mundo, um ensinamento muito forte, e a gente sabe que Noé vai ser a geração do dilúvio, e Noé tem algo também que sai do que a gente vê até agora. Ele só começa a ter filhos aos 500 anos. E a Bíblia conta pra gente que Noé teve 3 filhos, Shem, Ham e Efet. Mas aí depois vai entrar a história do dilúvio, que a gente tem um vídeo aqui no canal sobre o dilúvio. Mas veja agora que coisa curiosa. Enquanto nós contamos os principais nomes que vieram de Adão, de Shet, de Enosh e assim por diante, existiu em paralelo as gerações que Caim tentou construir. Mas você vai ver que tragédia que acaba acontecendo. Caim, ele tem alguns filhos. O primeiro filho, ele tem um filho chamado Hanor. Mas não era o Enoque que a gente estava falando até agora, é outro. Ou seja, aqui uma cópia de nomes. Há nomes principais e há uma tentativa de Caim tentar estabelecer uma nova corrente da humanidade que também será importante. Certamente que Caim teve mais filhos e filhas, mas o principal foi Hanor, e você já vê uma correlação, mas não termina aqui. Hanor teve um filho chamado Irad.
Depois, Irad, ou seja, neto de Caim, ele tem um filho chamado Mehujael, que tem alguma conotação no seu nome de apagar o nome de Deus, ou de tornar o nome de Deus algo muito comum, ou seja, sem santidade. Mehujael, ele dá à luz a Metushael, muito parecido com Matusalém. Mais uma vez uma tentativa, nós estamos aqui, nós também somos importantes aos olhos de Deus, mas são pessoas que estão completamente se afastando desse caminho da vontade divina. Completamente. Então, muito do que a gente ouve desses relatos divinos de pecadores estão vindo das gerações de Caim. Finalmente, Metushael, ele tem um filho chamado Lemer. E aqui a história vai ficar muito triste. Lemer, a Bíblia conta, diferente dos outros, 4 filhos, um chamado Yaval, outro chamado Yuval, um chamado Tuval-Caim e a outra chamada Naamá. Naamá vai se tornar a esposa de Noé. Então, junto com Noé é que vão sair esses filhos. Por outro lado, a Bíblia nos conta que Tuval-Caim, ele acaba pecando como muitos dos seus antepassados e ele leva Lemer, o seu pai, a assassinar Caim. E ao assassinar Caim e se dar conta, ele era cego, Lemer, ele se arrepende tanto, ele bate suas mãos e acaba matando o seu filho Tuval-Caim. Então, de alguma forma, a Bíblia aqui para de contar as gerações de Caim. E a gente só vai continuar agora na continuação, até mesmo na criação dos povos, a partir de Noé e dos seus filhos.